vamos retomar a ideia de divisão. A última aula vocês viram sobre divisão. O que é dividir, né? Dividir é repartir, é compartilhar. E também na matemática nós temos a divisão como a operação contrária à multiplicação, ou a operação inversa à multiplicação. Para você saber a divisão, você necessariamente tem que saber a multiplicação. Portanto, estudar a tabuada é uma dica, tá bom? Então vamos lá. Na divisão, nós temos alguns tipos de ideias. Uma das ideias da divisão é repartir igualmente. Dividir igualmente. Outra ideia da divisão é a medida ou quantas vezes uma quantidade cabe em outra, cabe dentro de outra. Por exemplo, eu trouxe aqui um cubo do material dourado. Eu tenho 9 cubinhos, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero dividir igualmente entre 3 pessoas, entre 3 grupos. Pode escolher para quem você quer dar, mas tem que ser em 3, tá? Então eu vou dividir igualmente. Vou pôr aqui um neste grupo, um aqui neste, outro neste, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Eu consegui dividir igualmente 9 em 3. Não sobrou nada. O resto é 0 aqui, né? Então, vamos lá. Eu consegui dividir igualmente em 3. Então, foi 3 em 3. Aqui a medida de quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Vou perguntar para vocês quantas vezes o 3 cabe no 9. Nós vamos perceber aqui, nessa divisão, que o 3 cabe no 9 3 vezes. Muito bem. Essa é a ideia da divisão. É repartir igualmente, é caber dentro daquela quantidade umas possibilidades que você pode dividir e saber se cabe 3 em 9, se cabe 12, por exemplo. Quantas vezes o 3 cabe em 12? 4 vezes. Essa é a ideia. Mas, além disso, nós também temos outra condição da divisão que nós precisamos aprender. Os termos da divisão, vocês já viram e nós vamos revisar agora. Nós temos o dividendo, que é a quantidade que eu quero dividir. No caso aqui do dividendo representado foi o 9. O 9 era a quantidade que eu queria dividir, que eu quero dividir. Dividendo é a quantidade que eu quero dividir, tá? O divisor é em quantas partes eu quero dividir esta quantidade. Aqui representado o dividendo por 18, a quantidade que eu quero dividir. Em quantas partes eu quero dividir a quantidade é representado pelo número 3, que chamamos de divisor. O resultado dessa divisão, dividendo dividido por divisor, nós temos o 6, que nós chamamos também de quociente. Quando eu faço essa divisão, que sobra ou não um algarismo ou uma quantidade, nesse caso aqui sobrou o 0. Quando sobra o 0, essa divisão, nós vamos conhecer daqui a pouco, ela tem um nome. Mas agora nós vamos entender que na divisão nós temos o termo. Aqui nessa situação problema, diz assim: Ana quer distribuir 18 cerejas inteiras igualmente entre 3 bolos sem que haja sobra. Para determinar a quantidade de cerejas que deve colocar em cada bolo, Ana calculou o resultado de 18 dividido por 3. 18 dividendo, 3, que é a quantidade de partes que eu quero dividir, o dividendo, que é o divisor, que dá o quociente, que é 6. Só que ela não quer que sobre nada. Realmente não sobrou. A sobra, na verdade, foi 0. E essa sobra, ela nos remete a uma outra situação que nós vamos conhecer agora, que nós vamos entender também que em uma divisão há uma divisão não exata e uma divisão exata. Parte do pressuposto do 0. Baseado no resto de uma divisão, nós caracterizamos essa divisão quanto?
divisão não exata e divisão exata. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês aquela continha que nós fizemos ainda há pouco, mas que vai representar aqui. Ana quer distribuir 18 cerejas inteiras igualmente entre 3 bolos sem que haja sobra. Para determinar a quantidade de cerejas que deve colocar em cada bolo, Ana calculou o resultado de 18 dividido por 3. 18 dividido por 3, nós temos 6, que é o quociente. Aqui não sobrou nada, ou seja, sobrou 0. Este 0 caracteriza uma divisão exata. Toda vez que eu tenho uma divisão com um algarismo maior que 0, ela torna-se não exata. Vamos fazer aqui. Vamos contar novamente os cubos do material dourado. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 cubinhos. Esses 10 eu quero dividir em 3 conjuntos, em 3 grupos. Então vamos lá, dividir igualmente. Vamos ver se sobra algo, se sobra algum cubo. Eu pude dividir igualmente, 10 dividido por 3 deu 3, mas sobrou 1. Eu não pude colocar para ficar igualmente os 3 grupos. Como sobrou 1, que é maior que 0, nós temos aqui uma divisão não exata, tá? Isso é só para relembrar. Agora nós vamos ver o algoritmo da divisão. Ou seja, o passo a passo de uma divisão. Eu trouxe aqui para vocês um cartaz e nós vamos tentar fazer. Mas antes que nós tentemos fazer esse cartaz, eu vou dizer para vocês, as divisões, elas são compostas por vários tipos de divisor. Por exemplo, eu tenho divisor de 2 algarismos, de 3, de 1, como a gente já aprendeu, só que vai aumentando o grau de complexidade. E vamos prestar muita atenção, é uma dica para vocês, toda vez que vocês forem fazer a divisão, é necessário vocês terem uma folha ao lado para colocar multiplicação, porque sem a multiplicação não tem como dar certo, não tem como lembrar, né, e fazer corretamente. Então vamos lá, eu trouxe para vocês aqui uma divisão com algarismo de 2, ou seja, eu tenho uma unidade e uma dezena. Nós vamos dividir agora 814 dividido por 13. E para isso acontecer, nós temos que saber quanto é cada uma vez 3, 2 vezes 13, 3 vezes 13, para você entender qual o quociente que você vai colocar aqui para multiplicar o divisor e encontrar o dividendo. Vejam que estão andando juntas, sempre vai acontecer isso. Então vamos lá. Se eu multiplicar uma vez o 13, vai dar 13, muito abaixo de 81. Vamos tentar o 2. 2 vezes 13, eu tenho 26. Portanto, eu posso caprichar mais uma vez. 3 vezes 13, eu tenho 39. Ainda está baixo, vamos tentar, porque toda vez o número que eu multiplicar pelo divisor, ele vai ter que estar aproximado ou igual à quantidade. Não pode ser nem maior e nem muito abaixo. Então vamos aproximar. Vamos tentar 4 vezes 13. 4 vezes 3 dá 12, 2 vai 1, 4 dá 52. Vamos tentar mais uma vez. 5. 5 vezes 3 dá 15, 5 vai 1, 65 não dá. Vamos tentar o 6. Vamos colocar aqui o 6. 6 vezes 3, nós temos 18, né? 8. Eu vou pôr um 8 aqui e vou levar um 1, porque eu não posso colocar a dezena inteira debaixo da unidade. Vou levar um 1. Aí eu tenho agora a próxima multiplicação. 6 vezes 1, 6 com 1, 78. Nós vamos fazer uma subtração para ver o que sobra aqui, se a gente pode acrescentar mais uma unidade para continuar a divisão ou não. Então vamos lá, continuando. Eu vou
pegar um número 6 e vou multiplicar pelo divisor 13 para eu encontrar o resultado aqui aproximado de 814, que é o dividendo. Então, eu peguei o número 6 e multipliquei por 3. 6 vezes 3 dá 18. Aí, eu ponho o 8 aqui. Subo com 1, porque eu não posso botar uma dezena embaixo da unidade. Vou trabalhar unidade debaixo de unidade. E vou multiplicar novamente o 6 vezes 1. 6 vezes 1 é 6. Com 1, 7. Portanto, aqui eu tenho 78. 78. 78 menos 81. Vou botar o sinal bem aqui. Eu posso tirar 8 de 1? Não posso. Portanto, eu vou pedir um emprestado daqui, do 8 para cá. E eu não vou mais ficar com 1, eu vou ficar com 11. E aqui eu não vou mais ficar com 8. Eu vou ficar com 7, porque eu tirei uma unidade do 8. Então, 11 menos 8. Eu vou ficar com quanto? Vamos lá. Tirando 8 unidades de 11, eu vou ficar com 3. Aqui eu não tenho mais 8, eu tenho 7. 7 menos 7, 0. Então, eu vou pegar um outro número que eu multiplique por 3, que venha a dar 3. Será que eu posso? Não posso, porque esse dividendo ele não pode ser menor que o divisor. Então, eu vou pedir um emprestado, né? Vou pegar o 4 e vou descer para fazer essa divisão. Portanto, aqui eu tenho 34. 34 dividido por 13, vamos ver aí quanto é que dá. Para eu saber mais ou menos, eu vou pegar a multiplicação emprestada. Vamos lá, com a multiplicação. Uma vez o 13 dá 13, mas será que eu não posso aproximar ainda mais? Vamos tentar o 2. 2 vezes o 13 dá quanto? 26. Mas será que eu posso aumentar? Vamos tentar. 3 vezes 13 já vai dar 39. Portanto, eu não posso usar porque é uma quantidade maior. Então, ela tem que ser aproximada ou igual. Então, vamos no 2. 2 vezes o 13, nós temos 26. Vou usar a subtração e vamos fazer essa divisão agora, ou perceber o resto ou o quociente dessa divisão. Eu posso tirar 6 de 4? Não posso. Não posso tirar 6 de 4, porque o 4 é menor que o 6. Eu vou pedir emprestado. Vou botar aqui, pedir emprestado do 1, e aqui eu não vou mais ficar com 4, vou ficar com 14 e aqui com 2. 14 menos 6, nós temos aí um 8. Aqui eu não tenho mais 3, eu tenho 2. Então, 2 menos 2, nós temos 0. Nessa divisão de 814 dividido por 13, eu tenho um quociente que é 62, mas eu também tenho um resto que é maior que 0. Se esse resto é maior que 0, portanto, eu não tenho uma divisão exata. Ela aqui é não exata, tá? Então, vamos lá. A divisão exata, o resto é 0. A divisão não exata é maior que 0. Qualquer algarismo maior que 0, o resto representa uma divisão não exata. E agora, lembrem-se que nós estamos usando o divisor com 2 algarismos, né? Agora eu tenho uma historinha para contar para vocês. Relembrando que divisão é a divisão ou repartir em partes iguais. Quando tem um resto maior que 0, eu tenho uma não exata. Quando é igual a 0, eu tenho uma exata. Relembrando também os termos da divisão, é essencial que você conheça. Dividendo, divisor, resto e quociente. Eu tenho uma historinha para contar para vocês para nós fazermos uma outra divisão. Para representar aqui, depois da divisão, nós vamos saber. Aqui nós temos uma representação de divisão exata e vamos saber agora que divisão é esta, tá? Então, um certo rei, ele resolveu fazer uma festa. O nome desse rei, 25. Então, 25 chamou todo o povo do reinado e, na mesma hora, a notícia se espalhou e fez-se uma fila diante do castelo. Primeiro da fila, o 7. Doido para entrar porque ele não queria ficar de fora. Mas, então, o rei 25 disse que havia algumas regras para fazer parte desta festa. E a primeira regra dele era:
todo e qualquer que fosse entrar nessa festa deveria ter o mesmo tamanho dele, 25, ou maior que ele. Não poderia ser menor que ele. Então o 7 não prestou atenção e foi logo querendo entrar. E ele, aqui não. Você não pode entrar porque você, 7, é menor que eu. E o 7 ficou tão triste. Mas ele foi muito esperto. Ele voltou para a fila e convidou o 8. Quer fazer parte comigo? Ele convidou o 8. Então, juntos, o 7 e o 8 formaram 78. Portanto, 78 é maior que o 25. E eles chegaram juntos lá para entrar. E o rei disse assim, vocês podem entrar, porque vocês juntos ficaram maior que eu. Mas ainda tem uma regra. Vocês só vão poder entrar se me disserem uma senha. E todos ficaram preocupados, qual seria a senha, como encontrar. E foram lá, mas não desistiram, tentaram. Ele disse assim, a regra é a seguinte, eu quero saber quantas vezes vocês são maior que eu. E aí eles foram tentar, meu Deus, quantas vezes? Então vamos tentar. Uma vez o 25 dá 25, mas eu posso acrescentar mais uma. Vamos ver aqui, 2 vezes o 25, 50. Será que a gente não pode acrescentar mais uma? 3 vezes 25 dá 75 aproximado. 3. Adivinharam a senha? 3. 3 vezes 25, 75. E houve a subtração para ver se tinha algum resto, se ainda tinha gente para entrar. E aí eles descobriram que tinha. Por quê? 5 menos 8, 3. 7 menos 7, 0. Eu tenho um resto aqui. Mas aí o 3 começou a ficar muito triste, porque ele não poderia entrar. O 3 é menor que o 25. E o rei continuava lá, impotente, imponente, dizendo, não vai entrar. Mas aí teve um número muito solidário. O 5, observando lá de cima que o seu amigo não poderia entrar, ele resolveu descer. E desceu para fazer o par com 3. E não havia mais o 3. Os dois juntos formaram o 35. 35 é maior ou menor que 25? 35 é maior que o 25. Então, eles poderiam entrar. Ficaram muito felizes, mas ainda tinha uma regra. E a regra era saber quantas vezes o 25 cabia no 35. Então, se fosse uma vez 25, fica menor. 2 vezes 25 fica muito maior e não pode ser maior que ele, pode ser aproximado ou igual. Então, vamos lá. 1. Nós temos uma vez o 5, dá 5. Uma vez o 2, dá 2. Vamos fazer essa subtração. Aqui eu tenho 0, porque 5 menos 5 eu tenho 0. E 3 menos 2 eu tenho 1. Ainda sobrou, portanto ainda tinha pessoas na fila querendo entrar nessa festa. Só que sobrou o 10. O 10 é menor que o 25. Portanto, ele ficou muito triste. Ele não poderia entrar. Mas ainda havia um algarismo muito solidário. Era o 0. E ele resolveu descer para ajudar o seu amigo. E ele desceu e veio para cá. Não havia mais o 10, agora era 100. Por quê? Há uma regrinha que todo 0 acrescido à direita de um número, ele acrescenta a quantidade. Foi o que nós fizemos agora. Então, ele não estava mais o 10 sozinho, agora eu tenho 100. Eu vou procurar um número que eu multiplique o 25, que se aproxime ou seja igual ao 100. Então, nós já vimos que uma vez o 25 é 25, 2 vezes é 50, 3 vezes 75. Vamos tentar o 4? Vamos lá. Então, vamos lá. 4 vezes o 5, eu tenho 20. Então,
eu vou botar o 0 aqui, vou subir com 2. Então, vamos lá. Eu posso ir direto, 4 vezes 25, ou eu posso ir o passo a passo, que nós chamamos de algoritmo da divisão. 4 vezes 5, 2, eu boto o 0, vai 2. 4 vezes o 2, que é 8, com 2, 10. Portanto, é igual. Se você souber direto, for aquele que domina a tabuada, você vai direto sem problema nenhum. Se não, vai no passo a passo, que chamamos de algoritmo da divisão. Então, vamos ver. Vamos ver se sobrou alguém ainda para entrar nessa festa. Se não, a festa vai ser muito linda e vamos ver agora. Então, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, 1 menos 1 é 1, 1 menos 1 é 0. Portanto, não sobrou nada. Não tem mais ninguém para entrar na festa do rei. E o rei descobriu que a senha geral para entrar na festa dele era 314. E ele descobriu também que o número, quando ele é menor, ele pode pedir emprestado ou ele pode ter a solidariedade do seu colega do lado para formar uma quantidade ainda maior. Portanto, nesse reinado, onde era representado pelo rei 25, todos comeram, beberam e dançaram e fizeram uma grande festa. Um abraço e até breve.